Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 21º domingo do tempo comum do ano A. O texto dessa segunda leitura se encontra lá em Romanos, capítulo 11, versículos de 33 até o 36, que diz assim: Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, esse texto, esse pedaço aqui, digamos assim, esse fragmento da carta aos Romanos, é uma espécie de um hino de louvor do apóstolo Paulo a Deus. E ele faz em que contexto? O contexto da carta aos Romanos é muito similar, por exemplo, ao da carta aos Gálatas, onde nós vemos um povo que muitas e muitas vezes diminui o poder de Deus, um povo que acha que todas as práticas judaicas que eram antes vivenciadas parece que eram equiparáveis à salvação trazida por Jesus. E aí Paulo acaba sendo ferrenho em alguns comentários, até mesmo elencando o fato de que o povo não é tão fiel à aliança que o próprio Deus faz. E aí é interessante que Paulo, em meio a tudo isso, ele faz um grande louvor a Deus. E ele vai colocar algumas realidades importantes. Primeiro, que ninguém consegue entender o coração de Deus completamente. Suspeite quando alguém começa a usar expressões como: eu sei muito bem o que é que Deus pensa. Eu já entendi o que é que Deus vai fazer comigo. Isso ou aquilo. Gente, nós não temos ciência de tudo em relação a Deus. A gente sabe menor do que um átomo o nosso conhecimento em relação a Ele. Porque Deus é infinitamente maior do que tudo que nós podemos imaginar. Deus ele é inacessível nesse contexto. Ele permitiu ser acessível para nós, ele se encarna no Verbo, mas isso não diminui o tamanho de Deus, o poder de Deus. E é por isso que Paulo acaba colocando isso. E aí ele vai colocar uma coisa muito bonita, quem foi conselheiro de Deus? Quem é que fez alguma coisa para então ter retribuição? Ninguém. Ninguém aconselhou Deus. Deus é bom por excelência, Deus faz o que é certo porque Ele é a verdade, porque Ele é o bem, Ele é o amor. E aí depois o próprio Paulo vai dizer: tudo é dele, por ele e para ele. Ou seja, a gente precisa entender essa frase, tomar ela como verdade para a gente. Tudo é de Deus. Tudo é para Deus. E tudo é por meio de Deus. Então, quando eu entendo isso, a minha vida vai mudando, Eu entendo que os meus sonhos não devem pertencer a mim, mas a Ele. A minha família não deve pertencer a mim, mas a Ele. A minha vocação não é minha, mas a dele. Tudo que eu for fazer na minha vida tem que ser por intermédio dele, ou seja, buscando a graça de Deus, auxílio em relação a Deus, tudo isso aí. Eu acho que é extremamente importante a gente ter essa reflexão. Porque quando nós começamos a tirar Deus da nossa existência e começar a viver como se tudo fosse por mim, para mim e de mim, eu começo a colocar como se eu fosse Deus e Deus fosse reduzido a algo qualquer. Pensemos sobre isso, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.